O Senhor, Ele é o dono da paz, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da tranquilidade. Então, quando Ele disser que tudo isso tem que passar, vai passar. Olá, eu me chamo Laís, faço parte ali da igreja da pastora Michele e do pastor Carlos. Eu venho aqui mais uma vez deixar um versículo, um capítulo da Bíblia, para a gente refletir um pouquinho sobre ele. Hoje ele se encontra em Jeremias, capítulo 29 e versículo 11, que diz assim: Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Essa palavra, como muitas outras na Bíblia, nos remete sempre a algo positivo. Nós costumamos a romantizar essa palavra, e quando nós ouvirmos que o Senhor Ele tem de nós apenas pensamentos de paz, nós achamos que nada de ruim pode nos acontecer. E quando vem as lutas, quando vem as tribulações, a gente não entende o porquê daquela tribulação. Por que eu estou sofrendo isso uma vez que eu sou serva de Deus? Por que tanta dor? Por que tanta tristeza? E nós nos pegamos, eu já me peguei questionando a Deus o porquê de tanta dor, o porquê de tanto sofrimento. O que nós precisamos fixar em nosso coração é que se nossa vida ela está no controle de Deus, se nossa vida está nas mãos do Senhor, então até as nossas dores, até as nossas mágoas, as minhas tristezas, elas pertencem ao Senhor. Só está acontecendo porque o Senhor permitiu, senão isso não aconteceria. Seja para me amadurecer, seja para me ensinar algo da vida, seja para que eu valorize mais algo na vida, não importa. Aquilo está dentro do plano de Deus para minha vida. Tem um pedacinho da história de Jó que está em capítulo 2 e versículo 10. É ali onde Jó entra em atrito com a esposa dele, e a esposa dele questiona ele do porquê que ele está passando tudo aquilo, para que ele amaldiçoe o Deus dele. E aí Jó ele rebate a mulher dizendo que o bem de Deus ela aceitou e o mal de Deus ela não quis aceitar. Então nós precisamos aceitar as coisas negativas que vêm na nossa vida, nós precisamos aceitar a dor, precisamos aceitar a tristeza e saber trabalhar isso em nós. E não é aceitar o pior da vida, não é aceitar as coisas ruins todas da vida, porque Deus quis assim, porque eu vou viver assim sempre. Não, o Senhor Ele é o dono da paz, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da tranquilidade. Então quando Ele disser que tudo isso tem que passar, vai passar. E nosso Deus, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele é o dono das melhores coisas que existem nessa vida. Como meu pastor Carlos diz, o topo é nosso, O topo pertence aos filhos de Deus e Deus quer que alcancemos as melhores coisas da vida. Ele quer que nós alcancemos, então façamos a nossa parte, que o mais o Senhor cuida. Eu acredito que o Senhor Ele está sempre ali medindo a nossa resistência, Ele está ali sempre medindo a nossa fé. E não é ser resistente no sentido de não querer chorar, no sentido de não se permitir sentir aquela dor. Não, ser resistente no sentido de não perder a fé, no sentido de estar sempre acreditando e confiando que o Senhor está ali no nosso barco, Ele está na destra do nosso barco e o nosso barco ele não vai afundar, porque o Senhor Ele não vai permitir. Ainda falando um pouquinho de Jó, sabemos que Satanás ele coloca a mão em absolutamente tudo que Jó tinha. E quando Jó ele rebate a essa situação, ele diz que Deus me deu e Ele mesmo tomou. Então em nenhum momento nós vamos ver que Jó ele entrega o crédito a Satanás. Ele entrega o crédito até das suas amarguras, até daquele momento de tristeza, ele entrega os créditos a Deus. Então que façamos isso também.
O nosso Deus, ele é um Deus digno de confiança. Então que a gente deposite toda a nossa confiança em Deus, que nós possamos descansar nos braços do Pai e que a gente faça aí como Jó, que a gente entregue todos os créditos ao nosso Senhor de absolutamente tudo que acontece na nossa vida, porque Ele tem o controle de toda situação. Amém? Eu agradeço por mais uma vez a gente refletir junto aí esse capítulo, esse versículo da Bíblia. E aqui no finalzinho da tela eu vou deixar o endereço da igreja. E aí quem tiver interesse e quiser nos visitar, vocês serão bem-vindos lá, tá bom? Muito obrigada. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã.